dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai nos assistir, vai nos ouvir, mas eu acredito que vale a pena. Você que já ligou aí, já passou pelo nosso canal do YouTube e viu que tem vídeo novo, saiba que você vai se surpreender com a história que nós vamos contar hoje. Ou melhor, as histórias que contaremos hoje, não sei se serão histórias com H ou com E, né? As histórias, mas contaremos. E não vai ter aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, não, porque aqui é tudo verídico. Show fake news. Eu estou aqui hoje nos estúdios Lemes, no nosso 4º episódio do É Isso Aí, REC, você que está nos seguindo, com a jornalista, mas tem um monte mais de adjetivos, de predicados dessa jornalista Isabelle Ferrari, e também com a pedagoga, parceira, hein? Sou pedagogo, não te falei ainda, com a pedagoga, a Kathleen também Ferrari, mas tem um monte de sobrenome aqui. Depois a gente fala o sobrenome para eles, né? Mas o importante é que eu estou com elas numa tarde muito, não sei, não vai ter adjetivo para isso, mas uma tarde fantástica que vai marcar minha vida. Eu acredito que vai ser minha porta de entrada para a história de Foz do Iguaçu definitiva. Boa tarde, Isabelle, boa tarde, Kathleen. Que bom ter vocês aqui. Como é que vocês se sentem no podcast? É Isso Aí, REC. Boa tarde. Eu me sinto muito honrada, muito feliz. Quando comecei a separar as coisas para trazer, eu pensei, a gente que pesquisa e adquire e ganha objetos que têm algum sentido, algum significado, eu acredito que o grande prazer nisso está em partilhar. Partilhar o que a gente aprende daquele objeto, sobre aquele objeto. Então, eu fiquei muito feliz mesmo com o convite. Obrigada. Eu também estou muito feliz por você ter aceitado. Eu vou falar, ela aceitou de primeira. Eu fiquei assim mas encantado. Eu costumo aceitar de primeira. Agora eu me preparo. E você, Kathleen? Eu também. Fiquei muito feliz. É uma oportunidade da gente conversar sobre a história, especialmente sobre a história de Foz do Iguaçu. Agradeço o convite. E que bom que nós pudemos estar juntas aqui, né, participando dessa conversa. Obrigada. Então, e nós estamos falando de Foz do Iguaçu, tá, gente? Tudo começa, não. O meu despertar começa no momento em que eu comecei a perceber que o número de produções da Isabelle... A Isabelle é jornalista, a Isabelle é escritora, é cerimonialista... Falou que tem microfone com ela. Inclusive, eu vi as fotos já ensaiando uma reportagem. Quantos anos você tinha naquela foto ensaiando uma reportagem? Um vídeo, né? Eu acho que, não sei 11? Se tinha 10, 11, talvez. A coisa estava no sangue? No sangue. Eu acredito. Eu não sei se eu sou professor de berço, sabe? Professor de berço, tinha que se reunir os alunos ali. Só que eu era o único filho da família ainda. De repente, se eu fosse o mais novo, tá? Ou tivesse mais filhos, dava para... Mas eu percebi que o jornalismo está no seu sangue. Eu acompanho, tá? Acompanho, por mais que tenha sido de longe durante todo esse tempo, Isabelle. Acompanho porque tem algo que acontece conosco, nós professores, que é assim, o sucesso do aluno é a realização do nosso trabalho. Então, quando a gente tem um aluno médico, hoje eu estava comentando aqui para vocês que eu recebi uma mensagenzinha, professor, estou muito honrado, estou muito feliz de poder compartilhar com o senhor que eu consegui ser aprovado na OAB, agora verdadeiramente eu sou um advogado. Cara que passou pela nossa... Não é que passou pela nossa mão, né? Mas ele acreditou que o que a gente estava falando ia trazer resultado. Então, eu te acompanho, eu vejo que é uma carreira, né, de muito crescimento, e eu percebo que esse trabalho hoje já é fruto de tudo isso que você viveu. E a Kathleen? Eu vou fazer uma pergunta para ela antes, né? Pode fazer. Kathleen, a jornalista está no mundo dela. Sim. E a pedagoga? O que aconteceu? A pedagoga mergulhou no mundo dela. No mundo da jornalista, no caso. Eu trabalhei 11 anos, me formei em pedagogia e trabalhei 11 anos com educação. E fui muito satisfeita, assim, nesses 11 anos. Mas chegou num ponto que o meu balde transbordou, falando bem o português bem correto. E eu me vi numa situação que não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia o que eu não queria mais, né? Mas é aquela coisa, né? A gente faz algumas escolhas na vida, mas o que está dentro da gente, aquela semente que é plantada dentro da gente, vai nos acompanhar sempre, e a pedagogia comigo é assim. Então, depois desses 11 anos, eu e a Isabelle tínhamos tido uma experiência de trabalharmos juntas na minha adolescência, coisa rápida assim, e eu aprendi bastante coisa com ela. E deu certo, sem ser planejado, acabou dando certo de nós trabalharmos juntas.
Ela tinha saído da TV e tinha montado uma empresa própria de comunicação, de assessoria de comunicação. E daí me fez o convite para trabalhar com ela. Então eu precisava entender um pouco desse mundo, né? Unir a pedagogia ao jornalismo. Então fui fazer alguns cursos, alguns treinamentos. Fizemos juntas um curso de storytelling, que é uma contação de história um pouco diferente, né? Com poesia mais solta. E fui fazendo outros cursos também para entender mesmo o mundo da comunicação. E uma professora diariamente, né? Que a Isabelle ensina bastante coisa também. Eu faço um monte de coisa, sabe? Eu, assim, meio que resumir, eu percebo que tem multifunções. Não dá. A educação, eu acredito que ela é igual o balcão do comerciante, né? Eu brinco assim que meu pai tinha um mercadinho. Meu pai tinha um mercadinho ali perto do Monsenhor Guilherme, do Colégio Monsenhor Guilherme, né? E daí aquele mercadinho, todos os filhos foram balconistas, foram vendedores, foram atendentes, foram açougueiros, padeiros, né? Hortifruti granjeiros. Nós fomos, assim, serviços gerais da parte dos secos e molhados. Mas aquele atendimento, o bom dia, boa tarde, o que era para o senhor mesmo, o que vai hoje, as pessoas chegavam de cara feia, saíam sorrindo, chegavam de cara feia, saíam de cara feia, mas a gente tinha que sempre estar de cara bonita, né? Não tinha o que fazer. Então, eu vejo a educação dessa maneira. Quem ministrou aula uma vez, ministra, né? Sim. E quem falou no microfone, na TV, no Fantástico, fala até com o Papa. Era um grande desafio. É um desafio, né? O jornalismo não tem pergunta assim programada além do nosso roteiro de conversa. Mas o jornalismo, ele te leva longe, né? Longe. Ao mesmo tempo que você está em Foz do Iguaçu, você está falando do mundo todo. Sim. Mas mesmo em Foz, Emerson, às vezes te leva a lugares onde você não iria se não fosse pelo jornalismo, sabe? Eu sempre agradecia muito a Deus por isso. Quando eu me via em alguns lugares, eu pensava, eu nunca viria aqui se eu não fosse repórter. Verdade. E em situações extremas também, situações de paz e de guerra, né? Eu não presenciaria isso. Coisas muito difíceis que me fizeram valorizar algumas coisas da minha vida, que você presencia às vezes uma cena que vai fazer você mudar o teu entendimento sobre a tua vida para melhor, para valorizar mais, né? Dar mais atenção a algumas coisas. Então, e o jornalista, ele não é só um espectador, né? Ele participa da história. Você vai, de certa forma, vai presenciar, vai assistir, vai pesquisar, vai escrever e às vezes tem que filtrar ainda, né? Sim. Eu não sei, tem aquele momento do jornalismo que fala assim, essa frase não vai dar para pôr. Tem. E o repórter, ele tem um grande parceiro, além dos parceiros de rua, que é o cinegrafista, o auxiliar, que todos ajudam a compor a reportagem, né? Mas nas redações nós temos os parceiros importantes, entre eles o editor, que é a pessoa que vai fechar com a gente aquela reportagem. Então, ele é o filtro, porque não tem como a gente que está lá presenciando uma coisa não se envolver, não se afetar. E o editor que ficou lá na redação, então ele vai ter o papel de buscar mais do que todos, porque também buscamos a imparcialidade, a neutralidade. Entendi. Né? Então, o editor é um grande parceiro nesse sentido. É quase não, essa frase não. Essa frase pesou, essa frase está inadequada. É algo bem bacana de se discutir. Vocês sabem, já abri aqui no nosso pré a questão do professor de português, né? E vou falar aqui para vocês, hein? Com todo orgulho agora. A Isabelle assistia às minhas aulas de redação. Sim! Eu acho que tem alguma palavra lá que ficou da época do cursinho. Com certeza! A gente está escrevendo, queira ou não, até o momento que a gente está vivendo. Sim. Assim, interfere diretamente. Diretamente. Né? Está com uma situação, com a doença em família, está com uma situação, um problema financeiro. E daí você fala assim, está acontecendo isso aqui, me mexeu no meu emocional que já estava abalado. Vai para o texto. Eu entendi a função. Não tem como. Eu me lembro de uma vez, eu estava no Jupira fazendo uma reportagem e a pessoa estava passando uma necessidade muito grande. O mínimo que eu tinha que fazer, eu era talvez casada, não sei, não tinha filho, não tinha nada, o que eu ganhava era para me sustentar. O mínimo era abrir minha carteira e deixar tudo que eu tinha ali. Assim, e não estava fazendo solidariedade, era uma questão de justiça social, no meu entendimento. Mas aquilo não conforta o coração. Então, aí eu me envolvi, porque eu deixei ali algum valor para aquela pessoa. Como é que eu vou para casa, sabendo que eu podia ter ajudado,
E deveria ter ajudado, inclusive, e não ajudei. Então, você se envolveu. Acaba se envolvendo. Aí a dita parcialidade acontece. Aquele é o lado mais fraco da história, né? Entendo. Imagina uma reportagem de guerra, uma reportagem de catástrofe. Sim, não tem como. Não faz parte até da nossa discussão, mas como que você se sentiu nesse momento aqui? Imagina os colegas indo para o Rio Grande do Sul, vislumbrando tudo aquilo que aconteceu, né? Vidas perdidas, vidas inteiras acumuladas, perdidas também, né? Não sei como... O jornalista, ele volta esgotado, ele volta destruído. Ele já está destruído lá. Já está. Eu acredito que o que move e o que faz a gente ter força para continuar, porque se você está junto numa situação dessa, você também está com limitação de água, você também está com limitação de alimentação, às vezes de acesso a algum lugar, às vezes você também não está numa condição boa de hospedagem. E você tem que cumprir o teu trabalho e ainda, se é repórter de televisão, aparecer na televisão. Você tem que estar apresentável. Fora que você ouviu uma história aqui, você ouviu outra ali, ouviu mais uma e viu alguém morrer e viu outro não sei o quê. Isso abala profundamente. Então, eu acho que o que traz essa garra é saber que você pode ajudar a mudar aquilo ali. Pode ajudar. Contribuir com aquelas pessoas, né? Você é um porta-voz ali, né? É o porta-voz. Eu fico percebendo assim que o jornalismo ele se tornou uma história que acontece paralelamente no mundo, né? O jornal tal conseguiu contar algo porque ele viu um capítulo a mais, o outro jornal conseguiu contar um outro parágrafo, porque a gente sabe que existe uma história que é escrita oficialmente. Sim. Existe a história. Eu não sou professor de história, né? Já falei que sou professor de português, mas na literatura a gente tem lá que em 1500 os portugueses vieram para o Brasil com todo aquele romantismo. Tá? E daí a gente percebe agora, vendo a história de Foz do Iguaçu, que o cabeça de vaca... Mas acredito que eu achava que o cabeça de vaca tinha subido pela Bacia do Prata. Não, mas ele desceu pelo Iguaçu, quase que ele cai nas cataratas, né? E tem pessoas, pesquisadores, que apontam que ele nunca passou por aqui. Nunca pisou os pés. Só ganhou a medalha. Tem um livro escrito por ele, Tem um livro escrito por ele. O Kleinmark me apresentou esse livro, que é o livreiro aqui de Foz, né? Então, assim, qual é a verdade sobre uma história? Qual é a verdade sobre a história lá do que está acontecendo no Rio Grande do Sul ou sobre a história do cabeça de vaca? É difícil, porque se o Emerson for fazer uma pesquisa, ele vai ter a verdade dele. Se eu for fazer, eu vou ter a minha. Se a Kathleen for fazer, ela vai ter a dela, com base no que ela já viveu na vida dela, com base no que ela presenciou ali. De repente, eu presenciei uma cena, você presenciou outra. E você vai reportar aquilo de outra forma. Então, qual é a verdade? Talvez é a mistura de tudo, né? É difícil. Eu acredito que a gente está começando a entrar agora nas perguntas. Tá. Duas irmãs, duas histórias diferentes, já deu para perceber. Sim. Duas carreiras diferentes se juntam, né? Paralelas que se cruzam lá em Foz do Iguaçu, não em Belém do Pará, né? Se cruzam, dois projetos diferentes de vida passada. Já dá para perceber o que é história para vocês. Quem que é Indiana Jones, a coisa aí? Tem alguém que é Indiana Jones, as coisas? Aquela que eu ouvi no último vídeo assim que a gente cavuca, ela fez assim. A gente cava. Precisa responder quem que é Indiana Jones, as coisas? Quem será? Sou eu mesmo, mas eu vou contar uma coisa. Outro dia eu fui buscá-la pra gente ir fazer não sei o quê. Aí ela entrou no carro e falou assim: tem uma foto pendurada ali naquela caçamba. Um quadro. Aí eu, caçamba? Tá vendo ali aquela caçamba? Tá. Olhei, tinha um quadro, uma foto, um quadro com uma foto. Eu vou pegar. Falei, porque eu estou acostumada a fazer isso, mas vou. Porque é um time de futebol, parece que é um time de futebol antigo, não sei o que tal. O que você acha? Falei, não precisa nem me perguntar. Voltou lá, pegou, vamos pôr no carro. Eu falei, gente, contaminei a pessoa. Contaminei. Era uma foto antiga do time do ABC. Numa caçamba. Década de 80. Gente do céu. Então, ok, eu sou talvez, mas... O Indiana Jones. Mas já contaminei. Sim, mas porque... Agora quem vai sair olhando caçamba sou eu. Você sabe que eu tive assim, já recebi um pseudônimo de lixeiro lá em casa, sabe? Chamava de lixeiro. Olha aí, ó, existem muitos. Teve um momento, até tem alguns presentes que eu vou dar pra vocês aqui, tá? Se preparem. Que legal. Teve um momento que um casarão estava sendo demolido aqui em Foz,
E eu tive a oportunidade de entrar nesse casarão. Ele estava sendo demolido mesmo. Vou citar até qual casarão. Eu já ia perguntar. O casarão da Madame Cátia, ali na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, ao lado do Marias e Marias, antigo ali, da churrascaria Cabeça de Boi, sorveteria Cabeça de Boi. Tava sendo... Na Rua da Câmara. É a esquina onde é a Câmara hoje, não é? Não, aquele... Não é aquele. Não é aquele? Aquele era o Rosinha, né? É, o Rosinha. Ah, né? não era aquele? E quem que era aquela? Pois é, eu já soube de quem que era aquela, mas agora eu não me lembro. É, mas foi um outro casarão. Uma pessoa, a Rita citou, conheci e tudo mais. E daí eu tive a oportunidade de entrar. Tinha uma calota de um Fusca. Nossa. Falei, essa aqui vai. Tinha um ventilador da década de 50, sem hélice. Estava no lixo, já estava na caçamba. E existia lá, eu acredito que tinha uns 20 desse livro aqui, ó. Aí eu peguei esse livro, eu tenho lá em casa. Novinho. Esse é um dos presentes, tá? Obrigada! Não sei se vai ter contexto histórico de Foz do Iguaçu, mas tinha uns 20 livros desse. Tava lá. Primeiro livro de leitura, que amor. Histórica, infantil. Sobre história para educação, de repente isso aí vai fazer parte de algum momento. Não sei o histórico dele. Eu até passei para um dos livreiros aqui de Foz, o Amadeus. Ele colocou na estante virtual lá um para vender, para a gente ver que valor que tem. Olha só. Que eu entrei. legal. Então fala assim, o Indiana Jones, as caçambas e tudo mais. Eu porque o que a gente de olho nas caçambas. Então, se você não tivesse tirado de lá? Teria ido para caçamba e ele deixaria de existir como alguma página de história daqui de Foz do Iguaçu. Alguém trouxe esse livro por algum motivo para Foz do Iguaçu. Tinha. Então, o que eu vejo aqui? Perguntei do Indiana Jones, porque assim, a gente percebe que quando a gente começa num projeto, a gente vive o projeto integralmente, né? Então, nesse exato momento estou fazendo história, nesse exato momento estou pesquisando, nesse exato momento estou caçando algo histórico, estou garimpando, né? Vocês já perceberam que aqui em Foz nós temos uma história bem intensa, eu acredito que nós temos uma história bem intensa, mas ela está na mão de muita gente e parece que um dos desafios de vocês é trazer tudo isso para a realidade. Tem a fulana que é neta ou bisneta que tem alguma coisa guardado. Vocês acreditam que essa paixão por história, o projeto, ele nasce com essa ideia de trazer tudo isso, pelo menos para transformar em vídeo, material audiovisual? Ou tem ideia de museu? Vou falar. E agora? Se for falar foi assim, vou te entregar. Foi segredo, nesse tom que ela me... Na verdade, nós nos enrolamos por 1 ano, não é? Para começar o projeto. Porque nós queríamos uma superprodução. Mas, como a Isabelle diz, nós não temos perna para isso. Então, até que chegou um momento... Perna é dinheiro. Perna é dinheiro. Perna. Até que chegou um momento que nós conversamos e nos posicionamos e decidimos, vamos fazer. Porque as histórias estão se perdendo, as pessoas que têm a história, como você comentou, que sabem das histórias... que são muitas histórias de Foz do Iguaçu, de diferentes famílias e com muitas versões, e que essas pessoas, essas famílias que ainda têm descendentes, ainda têm muita coisa. Então nós tomamos essa decisão, vamos fazer com o nosso melhor. E começamos a fazer. Então sim, respondendo a tua pergunta, sim. É um desejo de reunir tudo isso, de ser uma referência para essas famílias, porque a gente ouve muito assim, Emerson, das famílias. Eu tenho isso, mas eu não sei para quem dá, porque eu já doei para tal e tal e tal lugar e se perdeu, ou não foi cuidado, ou não está exposto, que é um outro desejo nosso também. O primeiro era isso tudo virar memórias físicas. Um espaço de memória. Esse é o primeiro desejo que não... Ali na frente das Casas Bahia, onde era Foz Nem Trump. fale. Todos os prédios antigos que você imaginar, eles estão na minha mira. Os Atrás públicos e os privados, tudo. Já tentei. Aí fiz uma proposta para a Kathleen. Vamos procurar um espaço e colocar à disposição os livros que eu tenho,
as anotações que as pessoas me repassaram, alguns os objetos e um espaço aberto à comunidade, que as pessoas possam pesquisar, alunos que estão fazendo trabalho sobre alguma coisa, que a gente possa ajudar, junto com o nosso escritório, enfim, mas é um passo grande para a gente, sabe? Então, os vídeos é como se fossem um primeiro degrau. Torna público algo que já existe, né? Esse material aqui eu consigo... Tá lá na caixa 25. E a gente percebeu que eles quase que cumprem um papel de museu, porque preservam ali... Com certeza. A imagem, o som, a história, e é como se fosse um museu itinerante, porque ele passeia. Ele vai para casa da pessoa, né, que está interessada. E interativo, porque as pessoas respondem nos comentários ou mandam no privado mais alguma sugestão. Contribuem, né? Com outras informações. E não precisaria nem estar em Foz, né? Não. Gente de fora também contribui. Então, a gente tem um sonho grande de que haja um espaço de memória em Foz. Tomara que as iniciativas que estão em projeto e algumas que estão em andamento, que elas existam e se não existirem, que Deus permita que um dia a gente possa cumprir isso, sabe? O acervo nós já estamos montando. Estamos produzindo. Porque eu não sei, assim, aqui é mais nós, os pedagogos aqui. Eu não consigo perceber muito mais o adolescente, o jovem, como colecionador de alguma coisa. Você tem percebido isso na tua caminhada? Parece que o jovem não é mais o guardador, o acumulador. Não, mas será que não falta um incentivo? Eu me pergunto isso, sabe? Será que não falta... No último vídeo, inclusive, nós comentamos sobre isso, porque foi uma reflexão minha, assim. Aquela contação de história, de família, do vô contar para o pai, e o pai contar para o filho, e aquela roda de conversa, isso também está se perdendo. E é tão importante, porque hoje, quando nós conversamos com algum pioneiro que é neto ou bisneto de alguém que chegou aqui, né, há muitos anos atrás, a gente ouve isso. Eu ouvia o meu bisavô falar, eu ouvia o meu avô falar. E hoje, justamente, os nossos adolescentes não têm mais isso. Então, talvez falte incentivo. Que a gente colecionava muitas coisas, né? Hoje tem o quê? Figurinha da Copa? Nós temos próximo, de uma família próxima, um adolescente que ele é uma preciosidade, né? Que é o Pedro, que ele tem essa característica. Mas parece que é uma coisa dele mesmo. Eu acho que eu nasci com isso, sabe? O acervo da minha família, acredito que está praticamente na minha mão. Até eu lembro no falecimento do avô paterno, que foi falado assim, vê o que vocês querem, pode levar. Eu peguei todas as gravatas dele. Por que todas as gravatas? Porque essas gravatas, uma hora, serão algo, né, que não se usa. E tem a cultura do velho. Isso é velho. Ou não vai servir para nada. Sim. Isso é velho e isso é lixo. Porque com essa troca de tudo, né? Essa renovação sistemática, a gente percebe que lá na frente nós não vamos ter Você tem um Walkman na sua casa? Não. Entendeu? Vai faltar isso aí. Eu tenho um quadro com fitas cassete com Walkman ali, vocês vão ver depois. Então, eu vejo que nesse primeiro momento a gente consegue dar essa cutucada. Daí nasce o Paixão por Histórias. Claro que a gente está vendo que já é de uma longa data, né? A vontade é de uma longa data. A vontade é uma longa data. E daí ele se concretiza com o primeiro vídeo? Na metade do ano passado a gente começou a fazer produções em off voltadas para o projeto, para que ele rodasse em 2024. Isso. Então a nossa ideia são 12 produções, uma por mês ao longo do ano. Isso é em paralelo ao nosso trabalho, isso é algo voluntário que a gente faz, né? Uma produção independente, então é o dia a dia do nosso escritório de comunicação e mais isso aí. Que você sabe que essas pesquisas exigem bastante, né? E a responsabilidade de você colocar ali uma informação que vai se perpetuar por quanto tempo. Então, também a gente quer que fique correto, que fique adequado, que fique de acordo com o que realmente é. Então, o projeto é esse. 12 vídeos em 2024, cada um com um tema. Alguns a gente já tinha relacionado, outros a gente relacionou. E a partir da publicação desses vídeos estão vindo outras sugestões que a gente ainda vai ter que ver o que vai fazer. Porque a gente percebe que tem muita coisa em Foz, assim. Não sei se é por causa da idade também de Foz, né? A gente pensa que Foz tem 100 anos.
mas ela deu um boom mesmo na década de 80, né? Então antes o pessoal preservou muitas coisas. Muito. Tem umas famílias tradicionais que não se mudaram, os filhos foram e voltaram, tá? E daí eu comecei a perceber que o vídeo número 1 era sobre os números 1. Os números 1 de Foz do Iguaçu. Porque, historicamente, Foz do Iguaçu não nasce em 1914, é isso? Quando que começa a Foz do Iguaçu no que vocês levantaram? É até difícil responder, Emerson, porque assim, agora eu estou escrevendo a biografia de uma pessoa que foi um dos fundadores de Matelândia, o seu Olivo Constantino Biazus. Então a família dele, o pai dele especialmente, quando chegou a Matelândia em 1950, a convite de uma colonizadora, não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz, não tinha pessoas, não tinha nada. Por quê? Porque era difícil você acessar o miolo do estado. Foz é borda de rio. Borda de rio não é difícil de acessar, porque as pessoas vinham de barco. Então, vinham de barco quando? Desde que... E o Rio Paraná é extremamente navegável, né? O Rio Paraná a gente conhece todo esse potencial. Um dos livros que eu trouxe aqui, que é do José Maria de Brito, ele diz, ele chegou em 1889. Isso. Já tinha um monte de gente aqui. Já tinha gente. Você sabe que... Eu fui à minha casa hoje, à casa da minha mãe, para pegar essa revistinha aqui. Isso é presente também, tá? Ai, que amor! A revista Painel da editora Tesa. Eu tenho algumas. Tem algum da Billy Holanda ali, existe a Casa da Família. Existe? E aqui, sabe que eu não sei onde que é? Agora tem um predinho ali, não sei se é o prédio inicial da família, mas tem um predinho e do lado tem um pet. Do lado, a Editora Tesa, tem uma fachada. Que legal! Editora Tesa, na Avenida Iguaçu, Cataratas à esquerda, ali na Avenida dos Cataratas. E aqui ele coloca aqui, ó. Eu vou cuidar. Que eu até vi um dos vídeos de vocês ali. Em 1888. Isso aí. Criação da Comissão Estratégica do Paraná com a finalidade tal. Aí, em 1900, deixa eu ver, alguém fala aqui o que você relatou lá de quantos brasileiros tinha em Foz. Isso. É isso que você vai ver aí? É isso aí. Eu não sei se 188 paraguaios. É isso. E ele cadastrou as pessoas. É isso aí Ele mesmo. fez o primeiro censo. 1888, 188 paraguaios, 93 brasileiros, 33 argentinos, os franceses 2, uruguaios, ingleses, além dos índios. Tá? Então, índio, desde quando que está aqui? Sei lá, eu não sou especialista em nessa construção agora da Ponte Nova aí, né? Eles acharam registros indígenas de 4 mil anos, de 5 mil anos. Então, aqui tem gente desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Há notícias da existência de uma missão jesuítica perto das cataratas, onde habitaram 7 mil índios. 7 mil anos. 7 mil índios. 7 mil índios foram dizimados. Habitaram ali essa região. Era uma cidadezinha, né? Era uma cidade. Era uma cidade. Então, em 1600 e qualquer coisa. Gente. Então, legal que ele faz esse acompanhamento aqui, me interessou muito, né? Pergunta, né? Será que Porto Iguaçu é mais antiga do que Foz? Eu não tenho conhecimento para te dizer, mas o que é fato é que isso tudo era tratado como uma coisa só. Depois que vem a divisão, com José Maria de Brito, inclusive, né? Eles vieram, era uma expedição militar, e eles vieram para dizer, gente, do Rio Paraná para cá é Brasil e vamos cada um ocupar seu espaço. Do Rio Iguaçu para cá é Brasil e Argentina daqui para lá, então cada um, as regras aqui são assim e assim assado. Aí que começou a se estabelecer também um limite, né? Ou se fazer respeitar o limite geográfico. Sim. Me chama a atenção, porque isso foi em 88. A gente imagina que aqui eu acho que não era Brasil mesmo. Já era Ele Brasil? Veio tomar posse. E daí? Uma pergunta, tá? Eu ligando teus inscritos aí. Quem mandou você inventar esses vídeos? Sim. Eu também tô aprendendo. Eu fico pensando, mas quem que daí deu a terra ou vendeu a terra onde eram as cataratas? Que depois o governo. Que depois alguém vem e devolve e compra de novo, né? Existia uma figura chamada Jesus Val. Jesus Val provavelmente era um uruguaio, talvez de ascendência espanhola, ou ele era espanhol. Era uma pessoa que já estava envolvida com o turismo. Ele já atuava na região das cataratas. Por quê? Por causa da história de Santos Dumont, eu sei disso.
A Argentina já divulgava as cataratas do Iguaçu como um atrativo turístico nas feiras internacionais. Sabe aquelas feiras mundiais que ainda ocorrem, né? Feira Mundial das Tecnologias lá, e aí um apresenta, inventei o telefone, o outro inventei a eletricidade, a lâmpada. E a Argentina participava dessas feiras divulgando as cataratas, muito antes de nós. E uma dessas pessoas envolvidas com esse trabalho ali era Jesus Val. Então, ele pediu ao governo brasileiro as terras e o governo cedeu para explorar. Quem estuda muito a história dele é o Jackson Lima, nosso colega jornalista. O Jackson é um pesquisador que merece estar aqui, nos ensina muito sobre isso. Então, eu fui ao Arquivo Público do Paraná, em Curitiba, para ver esse documento. É lindo. Olha lá. Aí, ó. Jesus Val. É lindo. Então, a história tem que ser mostrada. A moça veio com um livro, luva, máscara, tal. A gente não pode tocar nesse livro. A primeira página, livro de... A capa, eu acho que é livro de... registro de matrícula das terras da colônia militar, alguma coisa assim. E a primeira página é isso, ó, espanhol, por isso a dúvida. Muitos relatos dizem que ele era uruguaio, mas aqui diz espanhol, casado, 47 anos de idade, morador, não sei, não consigo ver, denominado São João. Esse título tem título definitivo de um lote que tem a área tal, e eles falam como Salto Santa Maria, ó. Na margem esquerda do Rio Iguaçu. Mas então, essa terra que é devolvida. Então foi o governo que cedeu a ele as terras para que ele explorasse. Não tinha ninguém aqui. Você estava comentando Quer dizer, tinha, né? A gente já viu que tinha, mas ninguém muito interessado em tomar conta da coisa. Alguém percebeu o potencial já naquela época, né? Mas o esforço não era nem um grande. Cataratas alguma coisa. Era mas era Jesus, né? Tá na mão de Jesus, tá bom. Tá bom. Mas, você me disse ali que esse documento, você chegou a ele no momento que estava falando da passagem do Santos Dumont por Foz do Iguaçu. Eu já ouvi aquilo que foi relatado nos históricos lá. Tem uma estátua do Santos Dumont nas cataratas, porque o Santos Dumont voou aqui. O 14 bis é antes, né? O 14 bis dá 10 anos antes da passagem dele por aqui, né? E essa exposição, você participou, Cátia, desse projeto também? Já é do momento? Acompanhei Indiana Jones. Já é do momento parceria? Sim, já era, né? Na verdade, eu cheguei depois. A Isabelle foi apresentada, tinha 2 amigos em comum, que é a Silvia e o Serginho. E a Silvia apresentou a Isabelle para o Serginho, porque o Serginho é um mineiro de um restaurante muito gostoso aqui em Foz. E os 3 que começaram a ideia, e o Serginho também gostava tem essa paixão também por Santos Dumont. Então juntou o Serginho e a Silvia, que já eram amigos, a Silvia que apresentou a Isabelle para o Serginho, então formou esse trio, e eu entrei depois. Eu cheguei depois. Mas nós fazemos parte dessa exposição, que é Asas da Memória, que também é uma exposição, também é um voluntariado. Eu elenquei aqui alguns projetos de vocês, né? A Paixão por História, os números 1, que a gente estava falando do José Maria de Brito. Até eu converso bastante, né, com as pessoas, falo assim, gente, nome de rua tem significado. Inclusive, como é que é aquela história? Não coloque meu nome numa rua se não for para cuidar, né? Às vezes a gente quer mostrar, a pessoa que é o nome dessa rua aqui, essa pessoa. Aconteceu com José Maria de Brito. Quando eu fui filmar as placas, uma vergonha. Uma placa caída, outra enferrujada, outra quebrada. Eu passei pela José Maria de Brito inteiro, não achei uma placa decente. Eu falei pra Cátia, se um dia forem colocar meu nome em nome de rua, não deixe, porque se é pra cuidar desse jeito depois, não quero. E, inclusive, assim, o centro da cidade, não sei se vocês já chegaram a algum veredicto ali, os nomes das ruas, Bellarmine de Mendonça, Santos Dumont, Rui Barbosa, todos têm função histórica? Tem significado histórico a Foz? Tem. Um centro... Alguns para Foz, alguns para o Paraná, alguns para o Brasil. Dá para fazer um levantamento histórico de cada uma das ruas. Porque a rua Santos Dumont, a gente vê que ali tem umas edificações, talvez as mais antigas de Foz. Tem. Eu vi que vocês têm
a produção aqui de casas antigas, né? As Sim. casas antigas de Foz. Vamos falar um pouquinho do Santos Dumont. Tá. Santos Dumont, pelo que eu percebi, foi um acidente ele ter vindo para Foz, então. Conta a história do Santos. Muito provavelmente ele já tinha ouvido falar das cataratas nas feiras, porque ele frequentava como um inventor, uma pessoa rica, né? Ele viajava pelas feiras, tinha os amigos dele também inventores nas feiras, e a gente acredita que ele já tinha ouvido falar das cataratas do lado argentino nas feiras. Então, em 1916, ele estava participando de um congresso pan-americano de aviação no Chile. E provavelmente recebeu o convite para vir conhecer as cataratas na Argentina, fronteira com o Brasil. Então, veio do Chile, Buenos Aires, Posadas, Puerto Aguirre. Porto na Aguirre? época. Tudo a cavalo. Que agora era trem, era chique. Veio de barco até um pedaço, depois tinha trem. Era bem chique. A Argentina trem era até bem desenvolvida, Até pertinho. Agora é Porto Iguaçu. E tinha hotel ali já, então ele ficou hospedado ali e fazia 10 anos que ele tinha inventado o avião. Então, ele era uma celebridade mundial. Eu costumo dizer, como se chegasse E ele era considerado um esportista. Então, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, desembarcou ali, você imagina. O pessoal do lado de cá ficou muito alvoroçado. E especialmente Frederico Engel. Frederico Engel foi o primeiro hoteleiro da cidade. Ele tinha um hotel e ele veio para Foz apostando no potencial turístico das cataratas. Ele tinha um hotel em Posadas antes e em Encarnação. É uma história fascinante também. Gaúcho. Posadas e Encarnação. Uma do lado da outra, né? Então ele teve de um lado, ainda. Depois ele teve do outro lado e ele foi convidado pelo prefeito da época, que era o Jorge Schimmelfeng, para vir para Foz. Bom, em 1915 ele instala o hotel dele aqui. Um ano depois ele fica sabendo que o Neymar estava na cidade vizinha, do outro lado do rio. Visionário, né? Uma pessoa que investiu tudo o que tinha aqui, vislumbrando o que poderia vir depois. E aí ele foi falar com o prefeito, falou, escuta, Santos Dumont está ali, a gente tem que convidar. E o que se diz, principalmente pelos relatos da dona Elfrida, que é esse relato aqui, que eu trouxe questão de baixar algumas fotos. Legal. Enquanto você vai colocando ali, aqui nós temos o livro de registro do hotel, né? Isso, porque aí foto do hotel, Márcio. Consegue achar a foto do hotel? Esse é o hotel do... E de início, Frederico Engel. Esse hotel chamava Hotel Brasil. Aqui é a Sabe o Balança Mais Não Cai, Márcio? Primeiro ele ficou naquele outro, de madeira. Então, quando o Frederico Engel foi falar com o prefeito ficou meio assim, mas a gente não tem nada para oferecer, as coisas por aqui ainda estão muito precárias. Não importa, vamos convidar. Convidou. Vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor. Ele aceitou. Assim. Tem aquela música, ele aceitou. Ele aceitou. Veio. Então, Frederico Engel hospedou o Santos Dumont no hotel que ele tinha no centro do vilarejo, né? Que é o Hotel Brasil. O Hotel Brasil. Já era na Avenida Brasil ou não? Já era na Avenida Brasil. Os pioneiros chamavam o prédio de Balança Mais Não Cai, porque ele tinha uma base de alvenaria, mais 2 andares de madeira. Daqui a pouquinho o Márcio acha a foto ali pra gente. Vai colocar a foto pra nós ali do Hotel Brasil. Aquela outra casinha que apareceu ali é também a sede do Salto. Isso. A filial. Aqui o Balança Mais Não Cai. Esse é o Balança Mais Não Cai. Então ele ficou hospedado nesse lugar. Avenida Brasil ali mais ou menos próximo da Pernambucanas. É isso, será? É isso. É um pouquinho, se a gente está subindo a Avenida Brasil em direção a Jorge Schimmelfeng, é um pouquinho mais para cima. Onde foi o Santander, HSBC, depois foi Santander. Acho que agora... Pode falar o nome? Pode. Lojas Americanas, eu acho que agora está ali. Sim. Tá? Então ele ficava ali. E além desse hotel, no centro do vilarejo, o Frederico Engel tinha uma filial. Lá nos Saltos. De frente. Que aí sim é aquela casinha, que é o Hotel Brasil 2 Saltos. Então, nessa foto talvez o Santos Dumont está, não? Não, né? É uma foto não temos foto de Santos Dumont em Foz do Iguaçu. Ele ficou nesse hotel. O que nós temos que é mais valioso da nossa história com Santos Dumont é aquele livro que estava aparecendo aqui. O registro. Livro de registro. Porque era o livro de registro de hóspedes do hotel. Esse livro ainda existe. É uma relíquia da família. Eles têm o livro original, a assinatura dele original. E a assinatura de Santos Dumont é muito característica porque ele usa esse igual, né?
Aqui era ascendência portuguesa dele, da mãe, e Dumont era do pai, que era francês. E ele usava o igual porque ele argumentava que a gente brasileiro tinha que se sentir igual a qualquer povo, de qualquer lugar. Então, Santos é igual a Dumont, tanto faz. Santos Dumont. Brasileiro, aí ele dizia que ele estava vindo de Buenos Aires, ele deixou isso registrado ali, da onde que ele estava vindo. E, não sei, Márcio, se é possível mostrar lá a continuação, mas ele indicou que ele estava indo para o Rio de Janeiro. Então, esse era o destino dele. Essa foto está recortada. Mas não tem problema. Lá na sequência, então, ele colocou Rio de Janeiro. Isso é uma relíquia da nossa história, né? E esse está em posse da família, né? É uma relíquia. Eu vi que a família tem um acervo. Tem. Né? Aqui dá para ver. Na mostra Rio de Janeiro. esse acervo está passando? Tá. Parte dele, todo ele? Esse livro não está. Esse livro esteve com a gente por 2 anos no Ecomuseu. Ali no Gresf, a gente ainda está implementando as questões de segurança e tudo mais para poder trazer essas peças mais que exigem maior cuidado, né? Sim. Mas a coisa já andou bastante. Eu acho que em breve a gente vai ter uma condição bem melhor. Então, isso é uma relíquia da nossa história com Santos Dumont, porque é o único registro que a gente tem, a única prova que a gente real, tem de que ele passou por aqui. Porque, na verdade, não só o jornalismo, mas a história, ela precisa de elementos comprovatórios, né? E a família preservou. E a família... Isso aqui já deve estar na 3ª geração. Quarta geração. Isso é importante. Tá, aquele piazinho que guardava as tampinhas. É você. Piazinho guardava as tampinhas. Então, ele ficou no centro. Aí, resumindo a conversa, ele foi levado para conhecer as cataratas. Ficou hospedado no Hotel Brasil dos Saltos, que é aquela casinha de madeira. 2, 3 dias lá. E aí, ele descobriu que aquilo tinha um dono. Então, Frederico Engel falou, essa terra tem um dono, que é Jesus Val. Por quê? Porque Frederico Engel arrendava o hotel de quem? Do dono da terra. Quem que era o dono? Jesus Val. Então, Frederico Engel arrendava aquela casinha de madeira de Jesus Val. Alugava dele, né? Para poder explorar. E a família, os descendentes dizem que pelas histórias de família, que era uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito educada, muito acessível. Então, às vezes a gente fica, Jesus Val era o dono das cataratas, o cara do mal. As cataratas dá uma versão que o cara é maldoso, que a gente não quer, como que é isso? E, na verdade, tudo indica que não, que era uma pessoa bastante generosa. E aí ele não foi para o Rio de Janeiro, quando ele ficou sabendo disso. Ele mudou o rumo da viagem dele, foi acompanhado por 2 figuras de Foz do Iguaçu, que aos poucos se revelam também, né, a partir das pesquisas que a gente vai fazendo. Um soldado da polícia e um fiscal da prefeitura. Eu digo para eles, provavelmente eram os MacGyvers da época, né? Porque você vai botar um Cristiano Ronaldo da vida, um Neymar, atravessar a Mata Atlântica das cataratas até Guarapuava a cavalo, quem que você vai escolher para fazer isso? Né? Eles deviam mata onça, mata cobra, cozinha... Não, isso é coisa de se pensar. Eu vi nos relatos ali do José Maria de Brito que eles abriram 3 metros. Tinha 3 metros de pista. Era para ir e voltar as carroças. Se é que elas se encontravam alguma vez, né? Era para ir e voltar. Mas eu imagino E eles foram a cavalo. Esses 3. Era o Virgílio Mendes, o Isidro Lourenço e Santos Dumont. Eles foram... Só os 3? Só os 3 até Guarapuava. Isso levava quantos dias? Ele levou 1 semana. 1 semana. Cavalgando. Então, nós temos hoje uma publicação da Embraer, graças ao João Massotti, que é um rapaz que trabalha na comunicação da Embraer. Ele esteve em Foz ano passado e fez muitas pesquisas e ele lançou esse livro aqui. A Cavalgada Patriótica. Então, A Cavalgada Patriótica é um livro bem robusto, ilustrado, e mostra a passagem de Santos Dumont por aqui. Eu acho bacana que tudo isso, puxando um pouco para a literatura, para a escola aqui, Kathleen, tem muito a ver ainda com aquela visão romântica que o mundo vivia, né? Sim. A cor local do Brasil, tudo que era bonito. Eu percebi ali em alguns relatos que o Santos Dumont fala assim, uma beleza pictórica. Aí você vai lá, essa palavra a gente não vai usar, pictórica, né? Aí fala, qual que é o significado disso? Digno de ser pintado. E vira cartão postal, e cartão postal, e cartão postal. Ele ficou encantado com o que ele viu, porque ele conhecia cataratas de Niágara. E aí a gente tem o livro do professor Micael. O Micael é um historiador.
Esse livro aqui, Santos Dumont nas Cataratas. E ele faz um comparativo entre as duas cataratas. Cataratas de Niágara e Cataratas do Iguaçu. E por que Santos Dumont teve essa atitude de mudar o rumo da viagem dele? Porque ele queria falar com o governador para dizer, aquela terra não pode ser de um particular. Aquilo ali tem um potencial imenso e a gente tem que retomar, né, e explorar de outra forma. Sim. Então esse livro também é muito legal para quem quer estudar essa história. Inclusive acompanhando um pouco da história de Foz, fugindo aqui do Santos Dumont, pelo que a gente percebeu, onde está o Marco das Três Fronteiras, que é ali onde se dá o nome para Foz do Iguaçu, ali, né? Alguns chamam de Espaço das Américas, outros chamam de Marco das Fronteiras, outros só o Marco, né? Ali também tinha uma parte que não é privatizada, que era própria, né? Agora foi comercializada no momento dessa construção ali. Cara, eu acho que tem aquela parte que é do governo mesmo, mas toda aquela região onde está a edificação ali de exploração comercial, ali, se não me engano, foi comprado. Porque tinha uma senhora que morava ali, né? Eu acredito que sim. Acho que foi negociado. E bem do ladinho ali era uma sequência de madeireiras, na época da exploração de madeira. Aqui tem o comparativo das cataratas do Niágara e as cataratas do Iguaçu. O que levou Santos Dumont, né? Ele usou a influência que ele tinha para tentar fazer alguma coisa. E tinha influência, né? Tinha. Tanto que 3 meses depois saiu o decreto de desapropriação. Então, Jesus Val perdeu a posse da terra. Frederico Engel, que lembra, ele tinha alugado o hotel de Jesus Val. Se Jesus Val perdeu a terra, perdeu o hotel, o que aconteceu com o Frederico Engel? Perdeu também. Ganhou. Não, só perdeu, coitado, né? O que aconteceu? Porque a influência tinha, né? Esse postal aqui é do Santos Dumont, ao lado da princesa Isabel. A princesa Isabel. Não, eu fico imaginando. Eu acompanhei, peguei essa história, as fotos até. Vamos passar rapidinho as fotos ali, Márcio? Só para a gente dar uma avançada aqui. Eu vi as fotos do Balanço Banuncai, Esse era o Hotel dos Saltos, lá nas Cataratas. Que nessa vinda dele, o cara era bem empreendedor mesmo. Ele montou tipo uma churrascaria para aquele momento, né? O Frederico Engel, nesse hotel? Não sei. Tem 2 fotos ali que falam que são churrascarias que foram ajustadas para comemorar. Teve até um baile no dia que ele estava ali. Teve. Quando ele chegou, ele foi recebido com um churrasco. Aí depois do almoço ele foi a cavalo para as Cataratas. Foram acho que 6 horas, 4 ou 6 horas. E na volta teve um baile. Um baile com a banda Furiosa. Quem estava tocando bateria naquela noite? Esse aqui, era o interior do hotel. Bacana, né? Um piano. Lindo. Você imagina, você consegue imaginar época. Esse piano veio do quê para Foz do Iguaçu, né? Um piano. Era tudo navio. Esse transporte era tudo navio. É bacana algumas fotos que veio a proporção dos navios. O Ecomuseu tem na reserva técnica deles essas cadeiras do Hotel Brasil. Tem 3 peças, né? Tem uma namoradeira também, né? Sim. Que é aquela essas cadeira cadeiras aqui. conjugada. Era muito bom o hotel. Para a época, né? Essa foto, 1916. Foto dá uma impressão que... uma outra reflexão minha. Vocês acabaram falando, vamos começar o projeto. Sim. Que 1 ano para nós é pouco para a história, né? Mas se distancia, parece que muito de 100 anos atrás. Né? Um ano a mais parece que distancia 200 anos de um ano que foi vivido. E ano passado, Emerson, essa aqui é uma casa relacionada a uma outra história. Que já é outra coisa. Ano passado foi 150 anos de nascimento de Santos Dumont. Como a gente tem essa iniciativa aqui em Foz, porque a nossa vontade, o nosso sonho, o nosso ideal é que aquela casinha de madeira, que era o Hotel Brasil dos Saltos, seja reconstruída e que seja criado nesse lugar um espaço de memória para essa história. Seja reconstruída como ela era. Como ela era. Então é uma casa de madeira, de baixo impacto ambiental, quase nada, né, perto do que se vê hoje. E aí os turistas que visitam as cataratas e veem a estátua de Santos Dumont lá, entenderiam por que tem aquela estátua lá. Então ele não sobrevoou as cataratas com 14 bis, o 14 não bis veio nem de avião para cá? Nem veio de avião. Voou lá naquele momento, depois ele até desenvolveu um outro
modelo, que foi a obra-prima dele mesmo, que se chama Demoiselle, que foi depois do 14 bis. Então ele veio com os pés bem no chão, sofreu bastante para fazer os trajetos que ele tinha que fazer, porque era cavalo, automóvel, trem para poder chegar a Curitiba. E intercedeu, né, para que as cataratas se tornassem um bem público, e conseguiu. Então como a gente está ligado a esse projeto e luta por esse espaço nas cataratas, ano passado eu não dava conta de atender a Embraer, prêmios de meio ambiente. Eu fui a Belo Horizonte receber um prêmio em nome do nosso grupo por causa dessa iniciativa dele com o meio ambiente aqui na cidade. Então ele é reconhecido como alguém que defendeu a sustentabilidade, o meio ambiente, porque o que aconteceu com ele aqui é diferente de tudo que aconteceu com ele. Eu acredito. A história do Santos Dumont pode-se falar também que ela é um precursor do Paixão por Histórias. Se existia um Santos Dumont, existem outras pessoas. Né? Claro, cada um com a sua devida proporção, né? Sim. Mas aí a gente entra no José Maria de Brito, daí a gente consegue Você vê como entender cada um o Jorge Schimmelfeng, consegue. Uma história fascinante se a gente começa. Para quem quer pesquisar a história de Santos Dumont, eu indico essa biografia aqui, foi a primeira que eu li. Eu não sei se você quer mostrar. Sim. Ela chama Asas da Loucura e foi escrita por um norte-americano, casado com uma brasileira, no debate do quem inventou o avião, irmãos Wright ou Santos Dumont e tal, que é uma pergunta que eu costumo nem responder mais, sabe? Porque... Pessoal, é muito legal quando se fala em história. Eu percebi também na tua fala que a importância de citar as fontes, né? Sim. A importância de citar os créditos, as fontes. E hoje tem algo assim muito bacana, talvez vocês nem imaginaram que eu ia citar isso. Nos 200 anos da independência do Paraguai, eles fizeram uma festa muito maior do que a nossa. Muito maior. E foi reeditado, republicado, livro de escritores brasileiros que narraram fatos históricos da Guerra do Paraguai. Olha que legal, não sabia mesmo. Foi reeditado o Retirada da Laguna, que foi um dos episódios da Guerra do Paraguai. Compõe os 200 livros que contam a história da Guerra do Paraguai e da independência do Paraguai. Olha. Então a gente pensa assim, vamos contar a história. Quem escreveu sobre? Tem um francês que escreveu, tem um italiano que escreveu. Um norte-americano. Quem escreveu sobre? Estou vendo que a tua biografia aqui é vasta. Um professor universitário sobre Santos Dumont teria toda essa bibliografia, né? Então, é um livro fascinante, Emerson, porque ele não inventou só o avião. Sim. Ele fez muitas coisas. O relógio de pulso, né? Masculino. Masculino. Já existia o feminino, mas era uma joia. Então tinha o relógio e tinha uma pulseira. E como quando ele ia... Havia uma corrida mundial para inventar o avião, alguma coisa que voasse. Para tirar o objeto do chão. Exatamente. Então, quando ele ia participar dos concursos, porque promoviam um concurso, o prêmio era em dinheiro e tudo mais, quando ele ia participar, era o tempo que era importante. Em quanto tempo ele deu a volta na Torre Eiffel. E aí eles tinham um relógio de bolso, os homens. Então, ele tinha que cuidar das... Manusear ali, né? Das manoplas, não sei se no avião tem... Não é manivela, enfim. As alavancas. Entenderam, né? As alavancas. E puxar o relógio do bolso para olhar em quanto tempo. E aquilo gerava um atrapalho, perdia tempo. Então, ele tinha amigos assim, pouco influentes, como a Princesa Isabel, o Cartier, que era um joalheiro relojoeiro. E ele falou, olha, desenvolva um modelo masculino. Para auxiliar os aviadores. Quantos aviadores tem no mundo? Eu mais um. Era isso mesmo. Os três aí, os irmãos estão vindo aí, né? Os três. E aí foi isso. A história do relógio de pulso foi essa. Então ele era uma pessoa assim, inventou o relógio. É coisa de mulher. Serve para mim? Vai ser útil? Usava. Pronto. Já estava bem à frente do seu tempo, literalmente. A gente já teve vários debates sobre isso, sobre o quanto ele seguia o que ele acreditava que era. A intuição dele, o entendimento dele do mundo, as convicções dele. Então, esse livro é fascinante para quem gosta dessa história. Tem uma biografia vasta aqui do Santos Dumont, né? Tem, eu acabei trazendo. Muito bom. É uma paixão, Santos Dumont, então... De quem mais nós vamos falar agora? Quer escolher? Eu vou pular aqui, porque tem uma coisa que eu descobri ali. E posso falar só do último aqui, que estava escondidinho aqui? Que é do Santos Dumont? É do Santos Dumont. O bisneto de Frederico Engel chama-se Renato Pruner. Renato Rios Pruner. O Renato é piloto. Eu digo para ele, você acha que é por acaso, né, Renato? Mas por acaso. Tudo bem.
o Renato escreveu a história da passagem de Santos Dumont por Foz a partir dos relatos da avó dele, filha do Frederico, porque ela conheceu Santos Dumont. Ela tinha 15 anos, a dona Elfrida, e ela testemunhou a vinda dele e tudo que ele fez. Então ela deixou Essa que foi a história do centenário do nascimento? Essa daqui, ela contou como que foi a passagem dele por aqui, o que ela viu. Sim. Então ela inscreveu essa história em prêmios e ela ganhou todos. E até hoje essa história tem força, que é o que a gente batalha por ela. Sim. Então se alguém quiser conhecer essa história, esse livro aqui é bem importante. Nos créditos do vídeo lá no YouTube a gente pode colocar algumas coisas, né? Ou até tirar foto e colocar algumas coisas no Instagram. Tá? Porque, Foz do Iguaçu tem alguns mestrados, né? Entre os mestrados que estão oferecendo, inclusive a inscrição está aberta agora, da UNILA, é um mestrado de Identidade, Cultura e Fronteira. Ah, que legal! É um mestrado bem próprio porque a gente está falando aqui agora. É verdade. Eu percebo essa latência pela história de Foz do Iguaçu, sabe? Tem muito mais gente falando. Nós citamos, né? O Jackson, o Aloysio Palmar. Conhece o Aloysio? Eu não conheço o Aloysio. O Aloysio é uma pessoa que desde sempre luta pela história de Foz do Iguaçu. O Zé Beto também. Tanto que o Zé Beto assina esse livro aqui, do José Maria de Brito. Ele fez... um dos textos da abertura é dele. Vou fazer uma pergunta. Você chegou a conhecer o fotógrafo Agenaro? Não. Sim. Conheceu o Agenaro? O pai conhecia, né? Sim. O Agenaro, a última vez que nós nos encontramos, ele ainda vivo, a gente participava de alguns eventos da Sicredi, sabe? E ele falou assim, eu não sei o que eu vou fazer porque minhas fotos estão se perdendo. Tá molhando, tá sumindo imagem, eu não sei o que fazer. E daí ele faleceu. Nunca mais ouvi falar sobre... Acho que estava com 1 ano ou 2 anos. Deve ter muita coisa dele por aí, viu? Sério? Eu não sei qual foi a última foto que ele trabalhou. Ele estava trabalhando na Gazeta, né? Trabalhava na Gazeta. Eu não sei. Eu acho que é um nome para dar uma... Emerson, tem muita gente. Você não tem noção. Bom, eu ando na rua já olhando essa casa, essa pessoa, essa não sei. Então, se eu pudesse ter 3 vidas ao mesmo tempo para eu me dedicar só para isso, eu acho que seria um grande prazer. Não, com certeza. Mas a gente vai fazendo ao alcance. Olha, vou dar uma informação bem quentinha para mim, né? Que eu descobri hoje. O nome das cataratas em Tupi-Guarani ou só Guarani, não sei, Itepopô ou Itepopó. Não tem o Jackson vai poder... Vamos confirmar com o Jackson. Itepopô, Itepopó. Tá aí, para você que gosta disso. Tá? Vamos continuar a casa mais antiga de Foz. Vamos falar de um ponto que eu lembro que na tua biografia, você já tem uma biografia, né? Você falava que você nasceu numa noite de carnaval, ou abrem alas que eu quero passar. Eu li teus textos. Isso mesmo que o pai teve que fazer. E de repente, os iguaçuenses, até um momento aqui, nasceram na Santa Casa, né? Santa Casa já é um objeto para pesquisa histórica de vocês? E já tem alguma ideia para pesquisar a Santa Casa? A Santa Casa, na verdade, foi um dilema para a gente, né? Sim. Nós fomos convidadas para escrever o resgate histórico da Santa Casa porque ela seria derrubada. E aí, antes dela ser derrubada. Antes dela ser derrubada. E aí o dilema foi esse. Como é que vai ser isso? Porque enquanto você faz o resgate, você começa a entender o quanto foi difícil para aquelas pessoas construírem aquele lugar, que a comunidade se mobilizou, que os comerciantes se mobilizaram. Aí eles conseguiram fazer uma pequenininha, depois eles conseguiram fazer esse aqui, que ainda existia, estava lá. Existia ainda o portal. Estava no meio da quadra. Eu tirei foto, eu tenho no meu Facebook, eu tenho as últimas fotos, os pinheiros, as araucárias. As araucárias, estava tudo lá. Quem não sabe, aqui em Foz tinha muita araucária, tá? Muita araucária. Então, aí nós nos reunimos com o Jackson, que também fez parte desse projeto, e nós fomos contratados para fazer esse resgate histórico da Santa Casa. E aí, quando começou a demolir, foi difícil, assim, pra gente. Mas aqui, conclusão que a gente chegou, até falando com o Jackson, né? E a Heloísa Dalpozo, também uma colega nossa, jornalista, participou. Em alguns momentos, talvez, eu acredito muito em Deus, a Kathleen também, o Jackson, uma pessoa muito espiritualizada, a Elo também. A gente entendeu que a gente tinha um papel ali e que talvez a gente não teria força, argumentação e não estaria ao nosso alcance conseguir preservar o prédio. Sim.
porque a decisão já estava tomada. Nós, como sociedade, não protegemos aquele patrimônio e, de repente, de alguma forma, a gente poderia contribuir para que aquela história ficasse resgatada, né? Já que, de fato... Foi produzido. Então, existe um livro sobre a história da Santa Casa. Nós entramos no prédio antes dele ser derrubado, fotografamos, filmamos tudo. Mas esse material pertence aos investidores que compraram aquela área. Sim, sim. Não foi publicado ainda. Eles manifestaram que tinham vontade de publicar e a gente está na torcida, né? Para que um dia esse material se torne público. Interessante, né? Tem muito disso também. Eu acredito que já teve N reportagem que você foi, cobriu, se desgastou, escreveu e não foi ao ar? Poucas. Que bom. Bom, porque eu acho que eu me frustro. É muito frustrante. Eu me frustro. Muito frustrante. Mas assim, a gente não esquece delas. Porque isso aqui pode acontecer de não ir pro ar, né? Pode acontecer. E assim, ó, o que eu costumo dizer para as pessoas, eles estão no direito deles. Sim. Porque aquele prédio deveria ter sido tombado. Aí nós estamos protegendo o nosso patrimônio. A pessoa quer comprar, pode fazer o que quiser, mas não pode mexer. Mas não havia essa proteção. Não aconteceu. Então, se a gente, pedacinho, né? Se a gente demorar muito, outros vão para o chão também. Vão. Eu cheguei a manifestar esse prédio que eu citei ali na frente da Casas Bahia. E rua que é aquela ali? Aquela que desce, né? É a Quintino? É a Quintino Bocaiúva? Eu não sou boa de ruas. Eu acho que é. É a da Coarte, né? É a mesma que lá na frente. Isso, que vai até a Coarte. Inclusive, ali já foi a Fundação Cultural, naquele prédio. Eu vi que foi Fundação Cultural, foi o Abatedouro de Foz. Foi. Esse prédio, ele vai... Não sei, tinha que fazer uma ação muito rápida para ele. Muito rápida, uma ação muito rápida. É público esse prédio. Aí ele é público? Então tá na mão, né? Ele é público. Não é só meter o pé na porta. Porque daí eu entrei em contato com uma vereadora e ela pediu tombamento do prédio. Aí, pelo menos no projeto, né? Isso é importante também, Emerson, ficar claro que qualquer cidadão pode fazer o pedido de tombamento de um prédio histórico, de um prédio público, de um prédio histórico. É só entrar no protocolo digital ou pessoalmente na prefeitura e qualquer cidadão pode pedir. Então, isso está muito relevante. E existe também uma comissão de... E daí, será que o número de pessoas fazendo esse pedido daria força? Com certeza. Sim. Quem hoje está à frente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Público é o Pedro Loivan. O Pedro é um historiador da UNILA, professor da UNILA, pesquisador. Ele agora está fazendo doutorado em arqueologia. Isso. O Pedro conseguiu resgatar muito dos nossos bens, imóveis, sabe? E ele... Materiais e imateriais. Porque se começa a falar que vai fazer tombamento histórico, eles derrubam o prédio, né? Então o Pedro, ele procura chegar a um entendimento antes, sabe? Explicar que o tombamento não significa que você não vai poder mexer nada. Só significa que vai ter... Critérios a serem seguidos. Vai pintar, então tem que pintar da cor original para manter a originalidade e tal. Então o Pedro, ele tem esse perfil de entrar em entendimento com já tem noção do que vai não ser ali derrubem antes, né? Porque daí sai, vamos tombar, aí derrubam antes do... Então não. E ele tem uma lista, um cronograma agora que ele assumiu. E eles começaram as votações. Eu acho que o do Marco das Três Fronteiras já foi aprovado. O Marco era o primeiro. E tem uma lista. O Marco se diz aquele espaço o obelisco. O obelisco. Que ele é de 1903. Eu vi. O Marco das Três Fronteiras. Até nesse momento, nesse mês, está completando... Eu li hoje, não vou falar para não falar besteira, senão o professor Afonso me pega. É algo da coluna Prestes, alguma coisa, porque a coluna Prestes passou, 24, né? Foi em 24. Santa Casa, 100 anos da Igreja São João Batista. Comemoramos agora dia 24, né? 24 de junho, padroeiro da cidade. Eu vi que vocês participaram ativamente também. O nome da Santa Casa era Monsenhor Guilherme. Monsenhor Guilherme era uma figura muito relacionada com essa história aí, da São João Batista. Da São João Batista. Porque ano passado fez 100 anos da vinda dele. Sim. Da chegada dele à Foz. E quando ele veio à Foz, ele veio com um papel religioso, mas também com um papel de articulação junto à comunidade, para impulsionar o desenvolvimento da comunidade. E ele cumpriu esse papel muito bem, né?
E com os 100 anos da São João Batista, num dos vídeos do projeto Paixão por Histórias, a gente pensou, o que vamos retratar? Porque a história da igreja, os meios de comunicação vão retratar em que a gente poderia ir além, né? E aí, quer contar a decisão? Conta que eu vi que estava lá nos detalhes de vocês. No bastidor ata, lá. O documento. E aí a Isabelle deu a sugestão de, trazendo esse perfil jornalístico que ela tem, né? Não, então vamos falar da primeira imagem de São João Batista. Primeira imagem do padroeiro. E, diante disso, os questionamentos. Será que essa imagem ainda existe? Está com alguém? Está na igreja? Não está? Então, daí nós focamos o vídeo... Vamos fazer a busca da primeira imagem. Padroeiro. Do padroeiro. E por que São João Batista? Por que ele que foi escolhido, né? O vídeo é nesse sentido. Por que aquela comunidade daquele momento chegou ao entendimento de que esse tinha que ser o santo? A igreja tem um registro também, assim como o exército? Onde estão os registros públicos hoje de Foz? Igreja? Tudo espalhado, Emerson. Tudo por espalhado. Isso o sonho de que haja um espaço que reúna tudo isso, sabe? Eu chamei o trabalho de vocês aqui do trabalho historiador quebra-cabeça, sabe? É bem essa sensação. Juntou tudo, virou Foz do Iguaçu. Né? Aqui é Foz do Iguaçu. Imagina. A igreja tem uma torre do tombo lá. Tem um livro-tombo, chama. Tem um livro só? Não, o livro é constante, eles ainda registram. Continua atualizando. Então, o livro-tombo é o livro cerne da igreja. Desde a criação. Então, ele foi aberto, o Márcio era um dos documentos que o Márcio estava colocando aqui. Uma das atas ali, Márcio. É o termo de abertura do livro-tombo. Então, ele foi aberto pelo Monsenhor Guilherme em 1923 ou 24. Isso. E aí ele escrevia tudo que ele sabia no momento sobre a instalação daquela comunidade, como é que as coisas funcionavam. Então, quando a gente vai pesquisar a história da cidade, o livro-tombo da igreja é fundamental. É fundamental. E eu percebo que daí ali tem nomes, né? Isso. Porque sempre que faz uma ata, você coloca os testemunhos, né? Nunca está escrevendo sozinho. Exato. Tá? E o mais bonito é que, às vezes, os pioneiros tinham cargos. Por exemplo, o fulano, o Cândido Ferreira, era alguma coisa da comissão de construção. E ele assinou o livro. Conselheiro fiscal, o conselheiro financeiro. Tesoureiro, normalmente. Tesoureiro, né? Tesoureiro. E aí os descendentes veem a assinatura do avô, do bisavô, entendeu? Aqui, porque eles faziam parte. Olha lá. Tombo. 1921, tá isso aí. Não, 23, será? Olha lá, 23. 1907. Não tem data aí. Ah, tá. Aqui, ó. Ano 1923, tá vendo? Aqui em cima. Aí ele fala. Desde... Que no ano 1907, o excelentíssimo... E vá ler essas letras, né? Esses manuscritos. É terrível, terrível. Leopoldo. Não, é por isso que a gente pega no pé das crianças para escrever bonito agora. Esse é o nosso karma. Foi fundada essa colônia em 1888 por José Joaquim Firmino. José Joaquim Firmino era o chefe do José Maria de Brito. Aí no livro do José Maria de Brito ele fala assim, gente, tem alguns escritos falando que foi em 1888. Olha que dureza, porque daí você vai no livro-tombo e tá lá dizendo que foi 88. E ele fala aqui, não foi em 88 que a gente chegou, foi em 89. Então, se você não leu o José Maria de Brito, você embarca numa informação que tem tudo. O José Maria de Brito tem um relato, a família tem um relato escrito por ele, Ele escreveu. Ele mesmo que escreveu e pediu para publicar. E para quem não sabe, gente, o túmulo do José Maria de Brito está no cemitério São João Batista, né? Então, cada vídeo desses, Emerson, tem um desdobramento. O que a gente quer fazer? A gente quer pedir o tombamento do túmulo. Porque aí é uma preservação definitiva. Mas você entende? Aí a gente tem o envolvimento com a produção do vídeo, a gravação do vídeo e depois tem os desdobramentos. Então falta um braço nesse caso. Mas assim, eu acredito no vídeo como aquele primeiro e-mail, né? Quer dar validade de pioneiro, né? Os direitos legais. Você manda um e-mail para você mesmo e fala, tal ano eu mandei tal poesia para mim, essa poesia é minha, né? Eu acredito que o vídeo registra, existe essa peça histórica, né? Existe essa peça histórica. José Maria de Brito. Eu acho que quem passar, esse cara sou eu. Passar pela José Maria de Brito, eu vou lembrar desse. Aí tem a foto reconstituída dele. Isso, né? Tem a foto reconstituída, eu vi a foto reconstituída. Então, e tudo isso está relacionado ali, orbita em torno da igreja. Você percebe que a cidade poderia ser chamada
José Maria de Brito, igual tem engenheiro Beltrão, né? Poderia ser chamado. A diferença dele é que ele ficou. Ficou. Tanto que ficou Construiu até hoje. Família. Tá aí. Hoje tem netos, bisnetos. Nós não conseguimos identificar nenhum descendente. Da família de José Maria de Brito? Não, esse é o desdobramento da pesquisa. Tudo indica que teve. E mais de um. Mas a gente ainda não conseguiu identificar. Gente, eu sei que a coisa é muito boa. Nós estamos. Vai ter segundo, terceiro, quarto episódio. A gente vem, é só chamar. Assim, tem bastante coisa para falar aqui ainda. Eu queria tocar na ideia da criação de roteiros. Hoje vocês trabalham com produção histórica, vocês produzem livros particulares. Eu queria contratar vocês para produzir o livro da minha família. Se for iguaçuense, melhor, né? Eu vi que vocês produziram. Mas esse roteiro me chamou muita atenção. A Noiva de Preto. Esse caso é histórico? Esse aconteceu em Foz do Iguaçu? Uma noiva casou-se de preto? Quer contar? Isso eu vou deixar para Isabelle. O que aconteceu em Foz do Iguaçu é que um descendente dela mora aqui. E ele começou a pesquisar as origens dele e da família. Ele é um dentista, se chama Alexandre Kramer, talvez você conheça. E ele descobriu que... E assim, somos alemães, nossos antepassados falavam alemão, vamos buscar a cidadania alemã. E quando ele começou a pesquisar, ele descobriu que eles não eram alemães. Eles eram descendentes de luxemburgueses. Porque se fala alemão em Luxemburgo e se fala inclusive português lá. Bom, aí ele escreveu um livro sobre isso e me contratou para fazer um roteiro de audiovisual. Ele queria fazer um vídeo, porque ele acredita que o vídeo tem mais alcance que as pessoas, né? Então, quando a gente foi transformar o escrito em documentário, numa das conversas, analisando como é que ia ser o roteiro e tal, a partir dos recursos que a gente tinha, como é que a gente ia desenvolver esse projeto, ele falou, você viu que a minha avó casou de preto? Não, bisavó. Bisavó. Eu falei, eu não reparei. Sim, olha aqui, ó, ela casou com vestido preto. Eu falei, essa é a cena. Se o Nelson Rodrigues pode escrever vestido de noiva, eu posso escrever vestido de preto. Não estava previsto, a gente já tinha feito o roteiro de outra forma. Aí eu comecei a redesenhar o roteiro e tem uma coisa que vale para um outro episódio, que é assim, uma madrugada eu acordei e começou a vir tudo na minha cabeça, como é que tinha que ser. Exatamente essa cena aqui, ó. Eu desenhei, eu tenho esse desenho, porque eu falava pro cinegrafista, lá atrás a luz tem que estar bem estourada e ela de preto aqui tem o desenho da cena. E aí eu fiz todo o roteiro de madrugada. Falei, quer saber? Eu já vou levantar e fazer agora. Quase desenhou a cena. Tudo fervilhando aqui. E desenhou a lápis. Então tem tudo isso. Histórias reais, tem algumas coisas meio... Isso aí foi o que? 1950, 40? Nossa, eu já não me lembro mais. Eu também não me lembro de cabeça agora. Foi antes. Eu acho que foi antes. Eu tô não sei se foi década de 20 ou 30. Eu tô convicto, sabe? Porque como eu não estava envolvido com a história de Foz, não fazia parte disso, talvez eu esteja atingindo um público que não estava assistindo sobre a história de Foz também. A ideia é continuar com mais uns 4 entrevistandos, né? Como diz meu amigo, entrevistado é depois que entrevista, né? Entrevistando, continuar com alguns entrevistandos aqui que tenha esse mesmo viés de história. E de repente vai aparecer gente com coisa na mão, falar, eu tinha isso, aquilo na minha casa e não sabia o que fazer. Mas com certeza muita gente tem. Muita gente. E pra gente é bem-vindo. Se aparecer alguém tem alguma previsão de museu para Foz? Tem, né? O primeiro farmacêutico, estão tombando a casinha dele. Do Harry Schenck. Isso. O Harry Schenck é uma figura incrível da nossa história. Incrível. Eu tenho uma admiração por ele. Assim. O Harry Schenck, pelo jeito, era uma pessoa muito disponível para ajudar os outros. Uma pessoa que era boticário, tinha habilidades com várias coisas, né? Ele tinha habilidade com química, então ele era farmacêutico, ele mexia com os remédios ali, com os líquidos, com as misturas, e ele também usava essa habilidade para revelar fotos, porque ele foi o primeiro fotógrafo que fotografou a comunidade. As pessoas vinham, os turistas vinham, fotografavam as cataratas e tchau. Mas ele foi a primeira pessoa que fotografou a comunidade. Então, as primeiras fotos que a gente... Da igreja São João Batista pegando fogo, em 1925, a foto é dele. Avenida Brasil.
Avenida Brasil de terra, né? Avenida Brasil de terra. Então, o Harry Schenck é uma figura muito importante. Existe uma movimentação que o poder público está negociando a casinha lá, né? Aquela casa, pelo que eu entendi, já foi adquirida pela prefeitura. Fica próximo da praça ali do Almirante Tamandaré, é isso? Terceira pista da JK. Na saída da terceira. Não é ali que também é a casa do Moisés Bertoni? É a mesma casa. Mesma casa. Como ele era farmacêutico, ele recebeu o Moisés Bertoni, que era amigo dele, estava com malária, dengue, alguns falam que era dengue, bom, para tratá-lo, mas não conseguiu. Então, Moisés Bertoni, aquela casa tem um valor histórico imensurável, porque o Moisés Bertoni morreu ali, na casa que era a casa do Schenck. Estava sendo cuidado. Nós já entramos naquela casa, a casa de madeira. Tem duas casas ali. A casa do Schenck, que é uma casa... Você vai pela JK, na terceira pista, aí você vai fazer a curva e você continua. Aí você vai enxergar as duas casas. Uma é de madeira, era a casa do Schenck. Do lado era a casa da filha dele, a Lali Schenck. A casa do Schenck é uma casa de madeira que tem 3 pisos. Linda. No porão... Mas ela fica assim um pouco abaixo da rua, né? Sim, porque quando a gente olha, ela não fica no nível da rua, ela fica um pouco abaixo. No porão era a farmácia dele, onde ele atendia as pessoas. Aí tinha o andar da casa e o sótão. Consegue imaginar, no museu do Moisés Bertoni, né? Com certeza. Para quem ainda não conhece, descendo um pouco o Rio Paraná ali. Sim. Tem tanta coisa preservada, tem tanta vidraria, né? Alguns diários, alguns registros. Então, eles trocavam informações, né? Eles eram amigos e trocavam informações. Tudo indica que também conviviam com Monsenhor Guilherme. Com o pai de um Iguaçu. Nós temos um iguaçuense, Emerson, que vai fazer 100 anos em setembro. Eu acho que é 6 de setembro o aniversário dele, se eu não estou enganado. Eu quero pôr meu nome no convite aí. Pode convidar. Eu nunca fui no aniversário de 100 anos. José Schlegel. Só tem uma vogal no sobrenome dele. Seu José Schlegel está vivo, lúcido. Nasceu em Foz do Iguaçu, numa casa onde hoje é o Ibis. Pertinho da São João Batista. Sim. Ali. Nasceu ali, mora ainda ali perto. E ele escreveu esse livro que é fantástico. Também vale a pena. Vamos ter que adquirir essa ele falou bibliografia dessas pessoas, do Schenck. Ele conviveu com todo mundo. Do mundo. Monsenhor Guilherme. Ele conheceu essas pessoas. Ele falava, eles conversavam sobre os Uros. E eu pensei, o que é Uros, gente? Tive que olhar no Google, que era um povo europeu, nem sabia, né? Uros, nem sei. Ele falou, Isabelle, era uma conversa de alto nível. Era uma coisa linda de se... Os caras falavam de ciência, de tecnologia para a época, né? Gente, eu tô quase guardando isso aqui. Vamos terminar, mas não terminando. E um dos trabalhos que eu vi de vocês também foi o dia que você, convite especial, visitou o Claymar Granzotto. Meu Deus. Claymar Granzotto. Pessoal, a Livraria Kunda, estou fazendo propaganda não. Eu também, falei no vídeo. Mas a Livraria Kunda não faz parte do setor comercial de Foz, faz parte do setor histórico, né? O Claymar é um livreiro, sua esposa, né? A Nathalie é francesa, né? Francesa. Ele não, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Eu não sei se ele não é nascido em Foz, inclusive. Olha, pode ser que seja. Ele é dono de um acervo que me chamou muito a atenção. Ele é um... Eu já colecionei selo, já colecionei cartão telefônico. E ele é um colecionador de livros da fronteira, né? Ele é um... Vamos inventar um nome. Filofronteirista. Ele é um colecionador de livros da fronteira. Tá? Achei fantástico. Vamos terminar falando um pouco dele, inclusive o teu encontro com Burton Holmes. Sim. O cara que fez eu acredito que é o primeiro vídeo sobre Foz do Iguaçu, né? Que filma as cataratas do Iguaçu. Dá para procurar, dá para achar em vários lugares. E eu vou preparar aqui o material que eu quero presentear vocês para continuar a produção. Olha, Enquanto a gente não fala do Claymar, ó, eu tenho em casa e eu vou citar o nome de quem que eu ganhei esse material, tá? Eu ganhei, o nome do cara é Febrônio Alves de Souza Filho, é vivo ainda, serviu o exército aqui em Foz do Iguaçu, hoje ele mora provavelmente em Curitiba ou Matinhos. E a gente trocava muito livro, a gente conversava muito. Eu tinha 15, 16 anos, e a gente conversava muito e ele provavelmente já tinha uns 40. Hoje ele é vivo ainda. E ele, num determinado momento, me deu de presente um fascículo da revista Painel,
presente pro acervo de vocês. Obrigada. Ai, meu Deus, tô adorando. Ele me deu de presente. A revista Painel é muito importante para o resgate da nossa história. A biblioteca tem um acervo bem bom, hein? Quem precisar pesquisar. O José Vicente Teza. Ele que produzia. Dono de uma tipografia aqui em Foz. Até guardei aqui, separei, que aos 21 anos o Teza escreveu uma história, um poema, Cataratas do Iguaçu. Olha só. Então, são 3 livros dele, e um desses livros, deixa eu achar aqui, um desses livros, ele faz uma abertura que essa obra é uma crítica à demagogia e ao altruísmo patético. Então, a visão dele de escritor muito jornalística, muito polêmico, presente para vocês. Meu senhor! Os demais aqui era só para a mesa ficar bonita, tá? Que são muito livros obrigada. Que, inclusive, compõem um pouco da história de Foz do Iguaçu. Sim, sim. E também eu tenho um aqui, esse eu conheci pessoalmente, o Teza eu não conheci. O Darcilo Weber, ele trabalhou no IBGE aqui Conheci em Foz. também. Você se lembra da história dele? Teve um fim bastante trágico. Dei aula para os filhos dele, né? E são alguns dados de 89 até 1914. Imagina, até 1914 nós estamos em 24, são dados aí de 30 anos. Bem menos. Eu acredito que dá para achar alguma coisa. Com certeza. E o Claymar? O Claymar... quando eu ia produzir alguma reportagem, quando eu trabalhava na TV, eu algumas vezes pedi socorro para o Claymar. E ele me ajudava. Então, eu trouxe aqui o primeiro livro que eu li sobre a história de Foz do Iguaçu, eu comprei lá na Cunda. Foi esse livro aqui, ó, Foz do Iguaçu e Sua História. Esse livro foi escrito por Percy Lima. Do Percy Lima. Esse livro eu tenho em casa também. Então, alguém que quer começar a estudar a história, entender, esse livro é muito bom. Percy Lima era para ser um dos convidados. É o Percy que ele não gosta muito de sair de casa. O Percy já não faleceu, tá vivo. Tá vivo. Eu falei com a Rita sobre ele. Ela falou assim, eu acho que ele não vem, ele não gosta muito não. Mas valeria a pena. O trabalho dele é muito valoroso. Eu aprendi muito com o livro dele. Então, esse é uma indicação para quem quer estudar um pouco a história de Foz, quer conhecer, vale a pena. O Percy é um apaixonado pela história de Foz. Acredito. E o Claymar tem aquele monte. E o Claymar tem esse daqui, ó, que é da professora Luciana, que é algo bem interessante também, são as comunidades que existiam onde hoje é o Parque Nacional do Iguaçu. Então a Cunda é meu Deus, sabe? Além de livros novos, né, atuais. O meu pedido, ele tem o relato do Cabeça de Vaca. O relato de viagem, porque o Cabeça de Vaca escreveu um diário. Então ele conta que ele estava chegando perto das cataratas, ouviu o barulho, viu a fumaça, os índios falaram para tirar as canoas da água e tal. A Cunda consegue nos fazer acessar todos esses livros. Mas quando eu falei com o Claymar, eu falei, gostaria de mostrar num vídeo que você tem lá na tua casa, o teu acervo pessoal. Que eu sabia já que ele colecionador. Eu entendi que ele é um colecionador. Ele é um colecionador. E ele generosamente aceitou, porque não tinha obrigação nenhuma de aceitar. Com certeza. E foi... Eu acho que não foi nenhuma aula, foi um curso inteiro, numa tarde que a gente ficou lá. Eu falo que foi uma disciplina de mestrado. Esse vídeo tá lá na playlist do Paixão por Histórias, lá no canal, para quem... Sim. A gente fez assim um apanhado geral do que ele tem, e o mais bonito é que ele disse, se alguém precisar de algum desses materiais para uma tese de mestrado, tá disponível, é só me perguntar. Eu vi que ele abriu assim, um pouco da questão da fronteira e citou, inclusive, eu acho que faz importante registrar a existência... E o fim da existência das 7 quedas, né? Aquele livro que ele mostra lá no vídeo dele, mostrando todos os saltos, 7 quedas. Infelizmente tivemos que deixar para depois, né? Não sei quando veremos novamente as 7 quedas. Mas fica o registro do Claymar também, eu acho que é uma figura muito importante da cidade. Muito importante. Sabe, Emerson, eu tenho esse livro aqui, ó, que é de 37, é um diário de viagem também dessa pessoa, Lima Figueiredo. Por acaso eu vi na internet e comprei. Eles citavam muito mais as 7 quedas nesse tempo do que as cataratas. Eu até preparei aqui e falei assim, você acha que as 7 quedas eram mais importantes que as cataratas? Dá a impressão que sim. Eu também. Eu tenho uma foto nas 7 quedas. Eu tenho uma foto. Eu não conheci. Meu pai foi um incipiente piloto de kart e daí em Guaíra tinha um kartódromo, inclusive fazia parte do circuito nacional de automobilismo, né, de kart. E daí ele ia correr e nós fomos
uma foto. A minha mãe tem fotos de adolescência. Andando nas 7 quedas, como a gente tem aquelas fotos de Foz, o pessoal chegando bem pertinho das quedas ali, né? Porque o tráfego de pessoas era maior aqui no Rio Paraná, né? Então, tinha madeireiras, tinha até uma das propriedades, tinha uma estrada de ferro dentro. De trem. De trem. Trilhos de trem. Aqui no Rio Paraná, aqui, né? Na verdade. E falam muito das 7 quedas. E menos das cataratas. E por isso é interessante a gente mergulhar nisso tudo, né? Mergulhar. Nas 7 quedas, não. Nas 7 quedas, não. Enfim. Falar tudo que é bom dura pouco. Mentira. Que coisa mais ruim de falar, né? Eu acho que a gente termina por aqui. Nós vamos seguir contando história de Foz do Iguaçu. Vocês fazem parte de um projeto que nasceu no meu coração, que é falar sobre pessoas que fazem e deixam ensinamentos. Então, o podcast É Isso Aí, REC. O REC é porque já tem outros podcasts que o nome é Isso Aí. Aí eu coloquei REC gravando. Que a gente, inclusive, não põe ainda ao vivo. Provavelmente no futuro vai ser ao vivo. A gente grava, dá uma olhada no vídeo, ficou legal. A gente coloca lá no YouTube. Ele nasce com essa ideia de trazer pessoas de Foz do Iguaçu ou região, ou pessoas ilustres do Brasil, que tem alguma coisa para contar para alguém que vira ensinamento. Eu acredito que quem assistiu hoje um pouquinho da nossa fala vai ter vontade de aprender história. Tomara, né? Tomara. Muito obrigado. A Kathleen, como pedagoga, fala muito dos vídeos nesse sentido. De aprender. Porque eu acredito que é uma nova geração, como nós comentamos antes, né? É uma geração diferente da nossa, assim, do livro físico. Então, de deixar esse legado mesmo. Sabe, pode ser que nesse momento essa geração de adolescentes de agora ou de crianças para esse momento não tenha tanta importância, mas lá na frente vai ser um resgate histórico, os vídeos do Paixão por História. Imagina o vislumbre de alguém. Possibilidade de eu fico imaginando daqui 50 anos alguém pegar um livro. Não consegue imaginar alguém? É o que eu senti quando esse aqui chegou. Isso aqui era um livro. Ele é de 37. Daqui 50 anos, eu acredito que vai ser isso. Isso aqui era um livro. E se a gente... Outra coisa também que a gente comenta, né? Por exemplo, os relatos da Dona Elfrida. Isso sempre vem assim para mim. Ela relatou, ela tirou um tempo da vida dela naquele momento para relatar o que acontecia na comunidade, os acontecimentos, as situações e tudo mais. E olha o tanto que isso nos ajuda hoje. Né? Foi a versão dela, mas ela registrou. Então, por isso que hoje nós temos a oportunidade de ter blog, né? Quem não tem um blog, cria o teu blog, conta o que aconteceu. Tem muita gente produzindo conteúdo de viagens hoje em dia, né? Muita foto, muito vídeo. Mas sentar e escrever também faz toda a diferença. Não vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta. Não vou saber responder. Qual é aquela pergunta que ninguém te fez que você gostaria de responder aqui agora? Pois é, a gente até teve um debate sobre isso, né? Mas eu viajei, fui longe. Mas eu não sei. Sinceramente, não sei. Eu digo assim que reconhecimento é bom, né? A gente não faz isso por reconhecimento. Quem ama fazer não faz por reconhecimento. Mas reconhecimento é bom, eu estava amadurecendo sobre isso, Emerson. Algumas pessoas pedem informações e estão fazendo pesquisas, sabe? Eu acho que as pessoas não imaginam o prazer que é pra gente poder dizer: tenho uma informação para te ajudar, ou posso te ajudar, tenho essa foto, tenho isso. Porque aí aquilo se torna útil, tudo dessa, né? Então, não teria sentido a gente fazer um resgate, fazer uma pesquisa para nós, para não partilhar. Não teria sentido para outras pessoas não ficarem sabendo, não aprenderem. Porque é o nosso objetivo, né? Mas o que magoa é quando não há esse reconhecimento. E não é um reconhecimento público, não precisa sair. É um muito obrigado. Né? Obrigado pelo que você me ensinou. Então, eu também me policio, porque às vezes você está falando com um, com outro, e essas pessoas estão me ensinando, elas estão partilhando alguma coisa que elas tiraram um tempo da vida delas para aprender. Então, talvez a pergunta seria: o que falta para que a gente, como comunidade, amadureça nessa troca de informações? Respeito, reconhecimento, gratidão, quando alguém te ensina, quando alguém partilha alguma coisa contigo, né?
E saber que aquele produto, eu fico imaginando, eu tenho o relógio do meu avô. Se foi guardado, aquele relógio, toda vez que eu vejo, me traz a memória que eu tive um avô. Então essa peça, ela é muito nobre, né? Ela tem que ser valorizada. Então tá bom. Então tá bom. Eu vou terminar em alto estilo, porque eu sempre falo assim, você com toda certeza tem algo para contar para alguém. Então conta para nós, ensina para nós. Hoje foi uma aula de história, me fez lembrar do professor Afonso, não vou esquecer dele. Um dos grandes historiadores de Foz do Iguaçu, a gente está torcendo pelo senhor. Vocês tiveram aula com ele, provavelmente. Também. Muito obrigado pela presença de vocês. O vídeo já vai estar lá no YouTube. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente que agradece, de verdade, né? Ficamos bem felizes. É isso aí. Terminou.